Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre inovações tecnológicas no comércio exterior. Como o empreendedor deve conduzir os seus negócios além das fronteiras. E para esse bate-papo a gente convidou o Lucas Volt Schomer, ele que é CEO e cofundador do grupo 3S Corp. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Muitíssimo obrigado, Bruno, pelo convite. Espero poder agregar aqui nesse bate-papo. Lucas, a gente sabe que o comércio exterior é, durante muito tempo, considerado um dos pilares vitais das economias globais, tem experimentado aí uma transformação, impulsionada principalmente pelo avanço tecnológico. As inovações tecnológicas, elas têm se tornado cada vez mais fatores cruciais de competitividade. E aí eu te pergunto, por onde começar? Como o empreendedor deve começar? Como ele pode entrar nesse comércio internacional, nesse mercado? Principalmente se plugando com boas empresas, bons parceiros comerciais, parceiros estratégicos que realmente vão elevar o nível de competitividade das companhias que ora estão apenas no mercado interno e que de fato podem buscar no mercado externo essa fonte de competitividade, seja ela através do canal de importação, trazendo insumos, trazendo tecnologia de fora, e ao mesmo tempo, se houver essa competitividade também, atendendo às demandas do mercado externo através de canais de exportação. Muitas indústrias hoje têm buscado a exportação, muito por conta do câmbio, então trazendo um nível de faturamento maior, um nível de resultado maior, até porque quando se avança para o mercado internacional, certamente vai se melhorar processos internos, A competitividade que acontece lá fora, acontece um nível de exigência muito maior e as empresas no Brasil elas precisam se transformar em termos de fluxos de processos, em termos de novas dinâmicas. E aí vem justamente os equipamentos que são produzidos na China ou que são produzidos em qualquer parte do globo para atender a essa tecnologia que precisa ser embarcada dentro das empresas. Então, pensando no contexto geral, tanto a importação quanto a exportação são importantes gatilhos para quem quer justamente buscar uma competitividade maior no mercado. E é um mercado, Lucas, que exige alguns cuidados, Explorar esse mercado internacional pode, claro, garantir aí um ganho extra e acesso a tecnologias de ponta, Certamente. Tecnologias essas que muito, enfim, por conta de algumas mazelas que vivemos no nosso Brasil, são encontradas apenas fora do país, Então, são tecnologias essas europeias, norte-americanas e que são hoje produzidas na China, que a gente consegue ter acesso, justamente plugando essas empresas no Brasil através de canais de importação. Então, hoje, dentro do nosso grupo, é o que fazemos. Nós buscamos potenciais fornecedores e aí plugamos essas empresas aqui no Brasil a ter acesso a não só máquinas e equipamentos, como insumos de alta qualidade e tecnologia. Ô Lucas, a tecnologia e a simplificação dos processos de comércio internacional hoje colocam a exportação e a importação ao alcance de negócios de qualquer porte? De qualquer porte, Bruno, de qualquer porte. Hoje em dia nós temos capacidade de acessar grandes potenciais fornecedores, quando a gente está pensando no gatilho de importação, pensando logicamente em alguns segmentos ou setores de mercado em específico, haverá aquela quantidade mínima a ser importada, mas ainda assim, logicamente, se consegue acesso externo, até porque tem algumas linhas de financiamento que o Brasil libera para potenciais importadores, tem algumas condições para acesso à alta tecnologia de fora, assim como, e eu estou falando no fluxo de operação e de importação, assim como do lado inverso, quando a gente exporta materiais, nós também temos associações, nós temos grupos que levam esses potenciais exportadores a ter acesso ao mercado externo através de feiras internacionais e diversas outras, enfim, plataformas. E aí, de novo, vem a tecnologia embarcada, que não necessariamente se precisa estar em feiras ou eventos internacionais, mas se consegue plugar quem exporta de quem tende a comprar no mercado externo, ou seja, os potenciais importadores que estão fora do Brasil, logicamente,
através dessas plataformas tecnológicas. Então, quem vai ofertar o seu material não precisa estar em feiras e eventos internacionais. Pode-se sim fazer uso de tecnologia para buscar esses potenciais compradores externos. Ou seja, com essa internacionalização, além de acesso a novos mercados, quem empreende fica mais próximo não só de tecnologias de ponta, mas principalmente de profissionais qualificados, né, Lucas? Isso sem sombra de dúvidas, Bruno. Com relação ao advento da globalização, e esse é um termo que a gente não se fala mais, porque logicamente isso já está, é um tema batido, isso com a abertura do mercado externo, de novo, tanto para importação quanto para exportação, nós temos acesso a todas as empresas, a todos os profissionais, e isso também, logicamente, com relação à carreira profissional. Hoje nós temos acesso a profissionais que estão trabalhando nos Estados Unidos por empresas brasileiras, então não necessariamente com formato híbrido de trabalho. Isso também teve um ponto bastante interessante na condução da carreira profissional e do acesso das empresas aos profissionais que não estão no Brasil e que a gente acaba tendo acesso internacionalmente. Na sua opinião, Lucas, quais são as estratégias de competitividade para os empreendedores poderem se desenvolver para eles poderem crescerem nesse mercado internacional? Muito embora globalização, o termo globalização, como eu falei, é um termo bastante batido, mas ter essa visão global, essa visão macro daquilo que tem acontecido hoje no cenário mundial é fundamental para quem atua no mercado de comércio internacional. Então, quando a gente fala de internacionalização de negócios, entender quais são as culturas, como se relacionam os países com os quais nós pretendemos ter a relação bilateral, como são os hábitos e costumes para que as relações entre as companhias elas se deem de uma forma mais pujante e, de certa forma, até mais célere, né, para que a gente consiga ser mais assertivo nas tomadas de decisão. Certamente essa visão global, essa visão macro, ela é mandatória quando a gente fala de comércio internacional. Quais são aí os principais processos no comércio exterior que as tecnologias estão modificando e de que maneira, Lucas, essa mudança está proporcionando eficiência e personalização nas operações? A Receita Federal no Brasil, ela é uma das mais tecnológicas, ou seja, processos de importação, embora nós saibamos, né, que existe uma burocracia um tanto quanto complexa, mas é por conta das questões tributárias e fiscais, então, assim, diversos impostos e barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias, até para fins de proteção da indústria nacional, para eventualmente coibir a entrada de outros materiais, diminuir a entrada de materiais que poderiam ser produzidos no Brasil. Então, tem algumas barreiras tarifárias e não tarifárias, justamente com esse viés de proteção. Mas a Receita Federal hoje no Brasil, ela é uma das mais céleres naquilo que diz respeito, apesar da burocratização de processos, ela, em termos de tecnologia, é uma das mais avançadas. Então, hoje, todos os processos, ou grande parte dos processos, entre os órgãos brasileiros, não só a Receita Federal em específico, mas todos os demais que estão correlacionados, Anvisa, Ministério da Agricultura, diversos outros, dependendo do segmento, setor, produto que se é importado, uma coisa está muito conectada com a outra. Então, a Receita Federal, ela, ao longo dos anos, também veio trazendo, embarcando tecnologia. Então, hoje, grande parte, quando a gente pensa na construção, na nossa área de comércio exterior, se fala muito do canal verde, do canal amarelo, do canal vermelho de importação. Grande parte das operações hoje já tem uma liberação muito mais rápida, são, portanto, parametrizadas em canal verde de importação. A Receita Federal sabe quais são as empresas idôneas, sabem quais são as empresas que estão realizando as operações de forma correta, e aí a liberação ela acaba sendo muito mais célere. Então, a Receita Federal já veio trazendo tecnologia para esse mundo do comércio internacional, tanto importação quanto exportação. E quais são os desafios e as oportunidades que essas empresas podem enfrentar ao adotar essas tecnologias?
Desafios vão encontrar uma série delas, né? Porque, afinal, ter acesso a essa grande gama de tecnologia, ela não é para todos, né? Então, para cada um dos portes das companhias que começam a entrar no contexto do comércio internacional, no primeiro estágio, para se ter acesso a isso, é necessário ter, primeiro, que se conectar com empresas através de terceiros, começar a realizar operações através de terceiras partes, ou de cooperados, ou, enfim, de empresas que já detêm dessa capacidade tecnológica de avançar patamares, ou seja, ter acesso a quem está comprando no mercado externo ou quem está vendendo, sabendo quem está vendendo. Quando a gente pensa na via contrária de importação, quem está ofertando esse material, a qual preço, qual a melhor condição, quais são as melhores formas de pagamento, qual é a quantidade mínima de material, ou seja, essas informações que sim, plataformas de tecnologia nos trazem, nem sempre aquele pequeno importador ou aquele pequeno exportador vai ter acesso. Portanto, é fundamental que se conecte realmente com empresas maiores que já passaram por esses processos e que podem prestar serviços para essas menores, fazendo com que essas pequenas tenham acesso aos grandes mercados, aos grandes centros fornecedores ou compradores, né, pensando em exportação e importação. Ali na frente, com a maturidade desses importadores e exportadores, aí sim se vai alçando o voo solo e vão se agregando essas atividades ou esses serviços em seu próprio portfólio. Por isso eu quero dizer que, no primeiro estágio, para pequenas empresas, é sim necessário se conectar com empresas que já têm esse nível de maturidade, que pode fazer essa prestação de serviço para esses menores. A partir de um novo estágio, com maturidade maior, com um nível de relacionamento maior, a gente consegue também buscar esses mercados diretamente e não mais através dos parceiros eventualmente. Perfeito. Lucas, a gente só vai fazer um rápido intervalo e volta na sequência. Muitíssimo obrigado. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue com essa entrevista especial aqui no canal Empreender, falando sobre inovação tecnológica no mercado internacional e conversando com ele, com o Lucas Woltschomer, ele que é CEO e cofundador do grupo 3S Corp. Lucas, falando agora dessa ferramenta poderosa, a cibersegurança, como é que ela é fundamental para todo esse processo do comércio exterior do mercado internacional? Eu diria que está interligada em todas as etapas do processo, uma vez que essas informações que nós, enquanto importadores e exportadores, prestamos para a Receita Federal naquilo que diz respeito às nossas operações, ela é, de forma geral, fundamental que se tenha essa proteção dos dados. E essa gestão dos dados do comércio internacional feito através da Receita Federal, ela certamente tem um nível de segurança importante. Muito embora, aí trazendo de novo para o aspecto em termos de tecnologia, algumas empresas hoje, com o advento de algumas também plugadas, algumas plataformas da Receita Federal, hoje as informações de quem compra, de importadores, de quem são os exportadores, quais são os produtos negociados, inclusive quais são os preços praticados no mercado internacional, isso já está de certo fácil acesso a alguma gama de empresas através de plataformas digitais. O que eu quero dizer com isso na prática? Hoje em dia, aquelas informações que eram tratadas apenas entre importadores e exportadores, hoje em dia tem alguma empresa ou algumas empresas que abrem essas informações para acesso de concorrentes, por exemplo. Então, é um ponto bastante importante que quem importa e quem exporta saiba que essa competitividade ou essa proteção dos dados, que era tido muito como algo muito estratégico, basicamente essa informação ela já corre aos quatro cantos para que outras empresas tenham acesso, na prática, àquilo que o importador está fazendo.
Então a gente tem que buscar outros caminhos para se tornar cada vez mais competitivos, tendo melhores e mais bem estabelecidas relações com importadores e exportadores, porque essas informações, elas, através de algumas plataformas digitais, elas já estão aí abertas ao público que paga para ter esse tipo de acesso também. Então, mas ainda assim, com relação à cibersegurança, nós podemos falar em termos de métodos de pagamentos também, quando a gente fala de fechamento de câmbio internacional e outras relações. Mas de forma mais abrangente, logicamente a Receita Federal faz uma plena gestão de tais informações, e essas informações elas não têm, tem um nível de profundidade de proteção muito grande, elas não têm esse vazamento de tais informações. Ou seja, Lucas, essas tecnologias, elas vêm influenciando aí cada vez mais essa interação, né, entre as empresas no comércio internacional, especialmente no que diz respeito à segurança e eficiência nas trocas de informações, correto? Corretíssimo, Bruno. Eu diria que hoje em dia, na prática, se consegue ter muitos outros acessos que outrora não se tinham. Então, hoje, se conectar com quem compra no mercado externo ou quem vende do mercado externo, o foco pode ser o Brasil, logicamente pensando aqui em importadores e exportadores brasileiros, hoje em dia se tem um acesso muito maior. As relações elas conseguem se ter através de tantos outros canais de tecnologia que nós estamos falando e fazendo uso hoje em dia, né? A gente consegue ter uma reunião online, nós conseguimos ter outras conexões, como, por exemplo, através de WeChat na China, nós temos capacidade de não sabendo algum tipo de idioma estrangeiro, nós conseguimos ter aí traduções, e elas são traduções, inclusive, instantâneas, e muitas vezes até faladas, ou seja, a gente consegue ter acesso aos principais players de mercado sem necessariamente ter um profundo conhecimento de comércio internacional, sem ter um profundo conhecimento de idiomas, e ainda assim consegue se conectar com tais empresas. O grande ponto e de grande importância aqui são os fatos subsequentes, ou seja, a partir daí, como estabelecer as melhores relações, os vínculos com empresas sérias, como qualificar esses potenciais compradores e exportadores, né? Enfim, e como validar que as operações elas de fato vão sair daquilo que tinha sido negociado previamente. Aí tem outros caminhos a se seguir, mas certamente num primeiro estágio a tecnologia embarcada nessas relações estão encurtando os espaços e encurtando aí os acessos com o advento da globalização que já falamos. Falando da internet das coisas, Lucas, ela tem ganhado aí cada vez mais relevância em todas essas operações? Sim, Bruno. Como eu até comentei um pouco, quando a gente fala de internet das coisas, inteligência artificial, machine learning, blockchain, enfim, outros termos que talvez não estejam aí conectados diretamente com o contexto de comércio internacional, mas a gente vê isso, ou se a gente não para avaliar isso no dia a dia, mas certamente está interligado com todas essas atividades. O comércio exterior não é excludente, nós temos diversas operações, formas de pagamento ou meios de pagamento digitais hoje que algumas empresas já estão acessando, assim como a inteligência artificial para potencializar, quando a gente fala de robotização de processos, fazendo com que os profissionais eles tenham cada vez maior capacidade de tempo de análise de processos, aquele pensar mais estratégico, fazendo com que as operações que elas são mais costumeiras ou mais rotineiras, enfim, as operações elas possam ser robotizadas ou robotizadas, então plugando essa tecnologia em cada uma dessas atividades para que dê cada vez maior fluidez e dê cada vez maior assertividade nas atividades. E aí sim permite com que o profissional possa ter tempo de análise de processos, muito mais com um viés estratégico propriamente operacional. Lucas, para quem quer aí alcançar esse mercado internacional, que está em casa nos assistindo e que não sabe o que fazer,
como aplicar, na verdade, todas essas tecnologias que a gente comentou aqui. Como é que ele deve iniciar nesse mercado internacional, se utilizando, né, de todas essas ferramentas, de todas essas tecnologias nos negócios? As ferramentas tecnológicas, eu entendo, Bruno, e a nossa audiência que nos acompanha, as ferramentas tecnológicas, elas virão num passo seguinte. Um primeiro ponto, um primeiro estágio, é justamente entender o nível de maturidade que a empresa está posicionada e como fazer acesso ao mercado externo através de potenciais parceiros no mercado nacional. Então, existem aí, dentro do contexto de comércio internacional, empresas prestadoras de serviço no Brasil, essas já detêm grande parte dessa tecnologia que a gente veio falando ao longo do papo. Então, é um custo muito grande para quem está começando nas atividades de importação e exportação. Eu entendo sempre que, ao invés de a gente colocar uma série de custos e começar a investir em plataformas tecnológicas, há uma facilidade ou há uma potencialidade já através de empresas nacionais que já têm essa tecnologia embarcada, e o pequeno e o médio importador e exportador podem fazer uso dessas tecnologias através desses parceiros estratégicos. Ou seja, isso independentemente do tamanho do negócio e da área de atuação, né, Lucas? Porque, por exemplo, a gente vê muitos artesãos hoje exportando os seus produtos. E aquele artesão pequenininho que começou ali sem um espaço físico apropriado, que começou muitas das vezes em um estabelecimento de casa, no quartinho de casa, na garagem de casa, e tendo sucesso lá fora, né? Tendo o seu trabalho reconhecido em outros países. Claro que sim. E nós somos, a nossa unidade matriz, ela fica num polo coureiro calçadista. Então, isso que tu comentas, Bruno, em relação aos artesões que começaram, enfim, no quintal de casa, num quartinho lá, e começou a fazer um trabalho de qualidade, através de cooperativas de exportadores e através de comerciais exportadoras, começaram a ter acesso aos clientes internacionais, com aí plugando plataformas de tecnologia para colocar à exposição do mercado externo os seus produtos, participando de feiras internacionais online, ou seja, várias rodadas de negócios, elas acabam sendo possíveis através da tecnologia embarcada que nós viemos conversando aqui, e começaram a avançar etapas. E aí o que fez com que esses pequenos ateliês, com o passar da trajetória, além do mercado externo, o nível de exigência lá fora, de certa forma, talvez seja maior do que nós temos aqui. Então, essas pequenas empresas tiveram que formatar suas operações industriais, mão de obra, fluxo de processos, etc., de modo a atender essa demanda do mercado externo. E isso fez com que também tivesse um nível maior para atender o mercado interno. Ou seja, houve uma melhoria geral dentro dessas pequenas empresas, e que realmente, com a entrada de capital estrangeiro, outras possibilidades de investimentos dentro das indústrias, dentro daquela pequena fábrica, daquele pequeno ateliê, pudesse ter um crescimento, enfim, exponencial, e aí a gente conseguiu observar esse crescimento. Eu vivi isso muito dentro do calçado, em diversos cases de empresas que realmente começaram no fundo de casa e depois se transformaram em grandes indústrias, através do canal de exportação. Ou seja, tudo isso também é possível, né, Lucas, se tiver aí um bom planejamento, uma boa gestão do negócio, né? Não dá para também querer sonhar com o mercado internacional em cruzar a fronteira sem um bom planejamento, né? E o planejamento esse que tu comentas, Bruno, isso certamente virá através de empresas mais maduras, mais experientes, que já viveram ao longo da trajetória algumas problemáticas, porque de fato isso acontece em qualquer negócio, logicamente que no mercado externo, no comércio exterior não pode ser diferente, não é? Então, ter um bom planejamento, saber como fazer acesso ao mercado externo, quais são as formas de pagamento, quais são as regras para estabelecer esses vínculos, quais são os demais outros formatos, como se preparar em termos
de indústria para aquele pedido que pode vir num movimento ou numa monta muito maior do que as empresas estavam acostumadas, e aí de uma hora para outra vai ter que contratar mão de obra, vai ter que comprar novos insumos, precisa ter fluxo de caixa para isso. Tem uma série de coisas que precisam ser trabalhadas previamente, como tu bem disseste, antes de fazer o acesso ao mercado externo. Mas o mais importante, se eu puder deixar uma dica, uma sugestão, é que as empresas, as indústrias, elas não deixem de observar as potencialidades que se apresentam através do gatilho do comércio internacional, da importação e da exportação. Porque certamente, ao trazer insumos, ou trazer equipamentos, ou trazer tecnologia de fora e potencializar a indústria e começar a observar o mercado externo como um gatilho importante, de ter mais uma fonte de entrada de recursos, mais uma fonte de faturamento para ampliar esse portfólio de atuação, certamente é mandatório que as empresas comecem minimamente a fazer estudos a respeito disso. Perfeito. Lucas Woltschomer, CEO e cofundador do grupo 3S Corp, quero aqui agradecer sua participação conosco neste bate-papo, nessa entrevista especial. Muitíssimo obrigado pelo convite novamente, Bruno. Até a próxima. Até a próxima. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.